sejam bem-vindos ao Pod Elas e hoje nós vamos ter um bate-papo bem gostoso sobre iluminação, que eu sei que é uma das coisas que a minha sócia mais ama, é falar sobre iluminação. Então hoje eu trouxe uma super especialista, Áurea Vendramin. Ela é minha professora de pós-graduação em alto padrão e ela vem de São Paulo também para cá para dar a pós, e a gente tirou um tempinho aqui para esmiuçar um pouquinho mais, para falar um pouquinho melhor sobre iluminação. Seja bem-vinda, Áurea. Obrigado, meninas. Obrigado pelo convite. É um grande prazer sempre estar aqui em Cascavel, a minha região de coração. E aqui estamos nós, nessa casa lindíssima, né? Isso e aí. O que vocês querem saber de mim? Vamos Pois lá! Eu falo assim, eu sou uma apaixonada por iluminação. Eu quero ainda saber muito mais, desfrutar. Agora que eu tenho teu contato, você que me aguente, tá? Porque Muito bom. agora a gente vai Ela compartilhar ama a muita iluminação. coisa. Eu gosto muito e, inclusive, é uma coisa que eu quero me aprimorar mais, porque eu acho que a iluminação, ela dá vida para o ambiente, né? Se você tem uma boa iluminação, realmente o teu ambiente parece que floresce. Agora, se você Isso. erra... Não só vida, né? É todo o sistema sensorial, todo o nosso campo, né, visual, é o primeiro impacto dentro de qualquer local, é a luz. Isso. Então é por isso que nós amanhecemos e assim, a gente olha, nossa, que dia lindo, que sol maravilhoso. Isso não aí, é? né? Vem do nosso nascer, é do nosso renascer. Então, a luz, ela tem que ter essa continuidade, né, do que é o natural e como ela pode passar por essa virtude maravilhosa que é a indústria das luminárias, que o torna artificial, mas em alguns momentos a gente tem esse elemento como um elemento base para a nossa edificação, porque nem sempre temos essa iluminação natural tão direta para aquele ou outro momento, exercício, trabalho, seja o que for. Isso é. E a gente vê até ano passado, a gente participou da Casa DIF também, e a gente trouxe a tela tensionada, né? Sim. Que trouxe, a gente não tinha um ambiente com a iluminação que a gente tem agora, né? Então a gente trouxe a tela tensionada e a gente viu que trouxe justamente essa iluminação gostosa, essa iluminação clean. Uma vida para o ambiente, né? Realmente, vamos falar, traz uma iluminação que remete um pouco ao natural, né? Que é uma iluminação mais suave, né? Toda a tela tensionada, ela é muito bem-vinda nos projetos. Eu só tomo alguns cuidados. Cozinha, né? Eu já tive clientes de alto padrão com problemas assim terríveis de profissionais que colocaram, né, próximo à base de corte, base de cozimento, e dependendo da performance de cozinhar, né, para ela foi um grande problema. Gordura, fritura, vapor em excesso, né? Eu falo que a gente tem que realmente cuidar. A iluminação, ela é um feeling muito tênue entre você trazer um conforto para o espaço do que você trazer um desconforto para aquele mesmo espaço, se você escolher temperatura errada, a iluminação errada para aquele espaço. Ou até né? o equipamento, o material em si, né? Porque a tela é o material. Isso. Então é um material delicado, é um material maravilhoso, né? Eu gosto muito de usar em clínicas, até no corporativo. Tem muitos, né, alunos meus também aqui que amam usar no banheiro. Sim, banheiro com uma ventilação bacana. Excelente, mas também banheiro, se não tiver ventilação, aí pode ser um problema também. Então, temos que cuidar com o quê? Manutenção. O ciclo de manutenção começa a ser um grande problema para o cliente. Dele olhar, ter o problema do toque, né? De dizer, puxa, eu não posso retirar, não posso limpar. Como eu vou agir com esse equipamento? Sim, exatamente. Voltamos aquilo que a gente comentou, né? O que usar e onde usar, né? Então, eu sempre falo, um bom profissional, ele vai te auxiliar a escolher o melhor equipamento, o melhor uso, a melhor temperatura de cor para cada espaço. Porque eu falo, às vezes eu quero uma luz um pouco mais forte num lugar que eu tenho um cozimento de corte, né? Então o melhor é não falarmos em temperatura de cor. Isso aí, que isso é uma briga, né? É falarmos em índice de reprodução isso de cor. Aí. Então a partir do momento que usamos mais de 90 IRC, se a gente está em 90, a gente está quase próximo de 100. 100 é a luz solar no pico de sua excelência de lumens. Então o legal é você sempre
desde adentrar a sua residência até qualquer ambiente, continuar com a mesma temperatura de cor. E aí você pode brincar mais com o fluxo luminoso, que é os lumens, porque daí eu consigo ter uma abertura de ângulo maior, né? Candela maior, eu consigo ter uma curva de distribuição melhor, talvez mais focada na minha base de corte, por exemplo, ou até mesmo na área de trabalho, home office, seja o que for, e eu posso aí estar com lumens melhor, dando o meu iluminamento médio, que é a excelência de nossos projetos, né? O que é melhor para a cozinha? O que é melhor para a base de corte? O que é melhor para o cozimento? O que é melhor para o trabalho? E criando cenas para isso, e vai né? criando cenas, vai criando né? cenas. A automação traz muito isso. Você isso. pode hoje brincar Isso é verdade. demais Isso aí. com a automação. Até o Dimerização, dimmer, né? tudo. Isso facilita muito. A gente Muito. trouxe aqui no podcast também o dimmer, justamente para quando a gente quer gravar, trazer ele bem forte, mas quando quer deixar suave o ambiente, fica mais Sim. gostoso, né? E separação de circuitos, né? Coisa de engenheiro. Eu tenho que falar um pouquinho do essencial. meu lado engenheiro também, não posso estar aqui só falando em nome de arquiteto. Isso é Isso muito aí. bom. É, isso é muito esse bom. meu lado da engenharia sempre foi muito isso, né? Ah, por que você se tornou engenheira também? Apesar de que eu sou, né, de muitos e muitos anos atrás, e ser doutora era ser engenheiro, médico, Sim. advogado, né? Arquiteto era uma coisa meio... Mas tudo bem, graças a Deus. Era mais porque eu- status, né? Era. E assim, foi muito bom, porque hoje eu tenho esse contato, sabe? De dizer assim, puxa, mas o que eu preciso realmente resolver? Isso aí. Sabe? Porque muitas vezes criação sem solução ela Não te adianta. leva a nada. E Exato. isso é uma Nós das precisamos premissas. Ser técnicos. Isso aí. Exato. Isso é Ser uma das técnico. premissas que a gente tem dentro do escritório. Uhum. É executável, tem como aplicar e é funcional. E- Porque não E o adianta cliente isso aí. que vai Isso viver aí. com aquele produto, como ele vai se sentir? Exato. Então, quando você consegue dividir circuitos, gente, isso é a tudo. primícia, né, da Isso é NBR lá, Uhum. né, que você fala 5410, divide a cada tantos watts. Hoje, se eu falar nisso, não preciso dividir mais nada, Isso. principalmente em luz, né? Aham. Sim. Que para dar 1.200 watts não dá mais. Por isso veio a 8995, que vem para quê? Para liberar, para te aprofundar, para dar iluminamento médio, para cuidar no IRC, sabe? Legal. Uhum. E isso é algo assim super importante. E trazendo também a parte dos sentimentos, né? Sim. Que hoje, nossa, como Experiência pós-pandemia, dos né? espaços, A né? experiência, né? O refúgio, eu estava falando esses dias em outra palestra, né? O aconchego do lar, o refúgio, nunca foi tão importante. É. E graças É à verdade. pandemia, Isso é sei que não é uma boa notícia, não é uma boa coisa que aconteceu, mas assim, graças ao que nós passamos, nós entendemos tão importante é o arquiteto que cuida disso. Isso, Com que tem certeza. esse Sabe? cuidado, Que antes essa da pandemia atenção, a gente né? fazia meio sobre escala, né? Uhum. Dá watts por metro quadrado. Não, agora não. Agora é sentimento, agora é trazer um pouco de biofilia, Cuidado, é né? esse cuidado Realmente. especial. A experiência que né? ele vai ter do espaço, né? Muito, muito. Eu falo E que a cada... gente tem que tornar a nossa casa, a nossa empresa também um lugar que Sim, é nosso, a gente tem que se sentir bem, né? muito. Fala assim, as pessoas muitas vezes pensam, ai, minha casa é boa, mas esquece um pouco da empresa, mas você passa a maior parte do tempo ali Muito dentro, mais né? tempo do seu corporativo, muito mais. Muito mais. Muito E mais. acabam esquecendo de olhar para esse lado, cuidar da iluminação que você tem, Por isso né? que eu acho bom quando nós fomos para casa, para o home Sim. office. Claro que a pandemia não foi Sim. bom aqui em nenhum lugar no mundo, não é Não. isso que eu estou dizendo. Mas eu acho que esse retorno em casa, né? Sim. Você olhou para tudo isso e pensou, puxa, que profissional fez a minha casa? Sim. Eu nunca fiz tanta consultoria pós-pandemia em retrofit. Tanto do residencial quanto do corporativo. Uhum. Por quê? Porque o cliente sentindo, Uhum. né? Sim. Essa falta, que era tudo muito em série, muito copiou-colou. E Exatamente. que bom, né? Que acabou que fez com que isso mudasse Sim, também, e nós né? também profissionais, né? Que acabávamos certeza. fazendo É. tudo muito em série, muito Eu rápido. falo que a gente tem uma arquitetura até a pandemia e uma Sim. arquitetura que ela está se moldando pós-pandemia, porque a forma de Uhum. pensar as empresas a gente vem pensando diferente, a forma de pensar as casas elas estão sendo Muito, pensadas muito muito. diferente.
As pessoas vêm com muito, eu quero uma sensação, eu quero me sentir bem, e isso veio pós-pandemia, né? Mas sabe, Sandra, que antes mesmo as empresas, eu vejo, porque eu fiquei muito tempo em São Paulo e eu faço muita consultoria lá, né? Em eficiência energética, que é o que é meu PhD. Mas assim, o automobilismo, por exemplo, eles têm um cuidado especial, porque garantindo o bem-estar do profissional que lá trabalha, Que legal. ele tem uma performance diferente de compromisso com a empresa. Sim. Entendeu? Sim. E nós não, vou trabalhar. Puxa, que ruim, né? Ai, trabalhar de novo. Ai, 3 da tarde, já tô cansada. Sim. E às vezes, ele tá lá por 8 horas e 49 horas que ele tá fazendo o perfil. E ele sai muito bem. Por que então que a multinacional sempre pensava nisso e nós muitas vezes não pensávamos nisso? Logo veio o quê? Os co-work. Co-work foi a melhor resposta. Não vou esquecer que eu falei, meu Deus, como que eu vou para um co-work montar um escritório? Eu preciso ter um escritório igual eu tenho a minha unidade de Cascavel. Tem que ser uma ampla sala, tem que ser uma sala só minha, que eu fecho a porta, que eu não vejo ninguém, que não é ir. E daí veio, né, as multinacionais abraçando, né? Não, que é isso? Faz aquário, faz isso, faz aquilo, todo mundo livre. Olhei para aquilo e falei assim, gente, a resposta está aí, né? E que bom, e é a nova geração também, dessa nova né? geração. Porque... Muito legal. Não precisa enclausurar, não precisa fazer cantinho disso. Você viu que até as residências, né? Tudo foi ampliando, tudo foi se abrindo. Tudo. Nós fizemos recentemente uma empresa que ela vem de gerações, né? E os filhos estavam saindo da empresa, não estavam mais participando. Com a nova reforma, a nova repaginação que deu na empresa, até o proprietário falou assim, eu ganhei funcionários novos. Daí a gente falou, meus filhos estão trabalhando na empresa todos os dias. Olha só, eles não trabalhavam mais na empresa. Foi muito bom, a gente foi muito feliz. Foi gostoso ouvir isso. Bonito, eu falei, então a gente acertou em fazer da forma correta. Pensamos em todos os âmbitos, porque eu falo, você tem que pensar desde a idade de quem está da diretoria para a idade do office boy, por exemplo, né? Que são idades muito diferentes e você tem que... As culturas hoje são muito... O peso na balança é muito diferente. Quando eu comecei a fazer esses projetos, eu olhava e ia naqueles novos co-work, né? E às vezes eu chegava lá, tinha aquelas poltronas, né? Aqueles puff, lembram dos puff? O pessoal assim, sem os sapatos jogar. E eu olhava para aquilo e dizia, não querem trabalhar. Será que isso vai dar certo, né? Esse tumulto. É isso que deu certo. Isso está funcionando muito. O pessoal colocou o fone ali, livre. Liberdade de expressão, de criação, de tudo. É isso. É isso. É isso que a gente precisa fazer mais e mais dentro dos nossos ambientes, do residencial principalmente. E está dando muito certo. Muito certo, né? Muito bom. Quanto aprendizado, né, em um pouquinho só de tempo. Obrigada, imagina. Gente, eu assim, a Sandra teve mais oportunidade ainda, mas eu ainda vou desfrutar muito de você. Eu adorei. Muito bom. É muito bom te ouvir. A gente aprende muito. Obrigada. Eu queria te pedir uma coisa, até porque arquitetos também vão nos acompanhar. Sim. Quais são os maiores erros, assim? O que a gente pode fazer para que não aconteça esse tipo de erro numa iluminação, por exemplo? Qual cuidado que tem que tomar? A gente pode ter? Assim, ó, o cliente, ele também tem que vir com um pouquinho de conhecimento, o arquiteto tem que ter o feeling de entender isso, porque pelo cliente, às vezes, tudo pode, né? Mas nem tudo pode. O que convém? Para o próprio cliente, né? Porque muitas vezes você fala, vamos colocar uma iluminação com 3.000K, a pessoa fala, não quero luz amarela. Não, vou pôr luz amarela. Essa é uma das frases que a gente mais ouve, né? E daí a gente contorna a situação para falar, não é bem assim, vamos te explicar como funciona. Então, como explicar isso para um cliente? Como mostrar isso? Você precisa ter conhecimento, né? Então, por muitos e muitos anos, eu já estou em São Paulo há 10 anos e só no Brasil eu tenho 11 universidades que eu dou aula de pós-graduação voltada à iluminação, light design, até tenho cursos livres em light design de luxo. E recentemente eu escrevi um guia
Nossa, incrível. Eu Guia, vi isso, achei o residen- máximo. Guia de iluminação residencial de luxo. E lá, o que eu fiz? Eu montei ambientes e escrevi erros e acertos. Legal. Mas assim, não é só uma venda de um guia, não é isso. Porque eu sentei e falei assim, como eu vou ensinar os meus amigos, os meus colegas, os meus alunos a observar esse tipo de erro? Porque o cliente não sabe. Não, o cliente não Ele sabe. vem ele com não um sabe. monte de imagem, e a gente também acha Ele isso vem com a maravilhoso. pastinha do Pinterest pronta, né? Isso É bem também. isso. E daí você fala, meu Deus, o que eu faço para ajudá-lo? Uhum. Então lá eu tentei captar alguns elementos extremamente importantes e eu sempre falo, o profissional ele precisa conhecer luminárias? Sim. Ele precisa conhecer a NBR? Ah, mas a NBR não é residencial, ela é corporativa? Ok, mas ela te dá algumas chances de entender um pouquinho o que é lux. Né? E você não precisa ter um luxímetro, você pode ter um plugin no teu celular que tem uma média para você entender e dizer, puxa, o que é 200 lux? O que é 100 lux? Né? Esse meu cliente ele é mais agitado, ele é do corporativo, ele trabalha viajando. Né? Como eu posso trabalhar com ele para reduzir um pouquinho o batimento cardíaco dele? Sim. Estou falando já, Uhum, né? em qualidade de vida, a gente já qualidade tá de falando, né? vida. Uhum. E aí você consegue, puxa, mas se eu, imagina que eu coloque no quarto dele uma média de 300 lux, que é o que está lá na norma, quartos, maternidade, hospitalar e tal, que eu calculo de 300 lux. Quer dizer, se eu colocar isso, é muito. É Um muito para uma residencial, pessoa né? que é mais ansiosa. Então, se eu trabalhar a metade, eu estou trabalhando num número bom. Legal. Entendeu? Uhum. Se eu conseguir iluminação periférica, né, o que mais a gente está fazendo hoje em consultorias hoteleiras, por exemplo, não existe mais a central, né? Antigamente, o que a gente Exato. fazia? Uma por Uma ambiente, central. era 100 watts, fechou. No Uhum. máximo tinha uma É arandela, verdade. né? Um abajurzinho. Hoje já não. Iluminação periférica. Sim. Iluminação de abajur. Uhum. Né? Iluminação de perfil de LED, Exato. rodapé, quer dizer, guiar, mover, Uhum. liberar. Então você vê como isso é muito importante. Tá no escritório, o que eu preciso para não errar? Iluminação focada em cima da bancada. É base de trabalho, é base de trabalho. Não esquecendo que eu não posso exagerar, porque eu tenho também a iluminação do laptop. Sim. Entendeu? Uhum. Eu tenho pessoas, a maioria, usando óculos. Como é que fica o campo visual do meu cliente de óculos e sem óculos? Sim. Então, eu tenho uma Detalhes. mesa sei lá, de um MDF. Ah, não, eu quero uma mesa de vidro. Mas será que vidro é bacana? Sim. É. Dá ofuscamento, então eu tenho que cuidar com o ofuscamento. Então, sempre uma iluminação difusa, mas uma iluminação que abra um campo de distribuição Aham, bacana, entendi. para que eu possa estar melhor resolvendo essa performance. Entendi. Que é Não, é muito perfeito. importante, muito importante. Não, eu acho que quando você pensa na iluminação num todo, você consegue trazer qualidade para cada ambiente que você vai fazer. E você falando sobre a iluminação de guiar, iluminação mais baixa. Sabe que eu estava me lembrando dos primórdios, né? Sim. Como que eles trabalhavam a iluminação? Iluminação muito mais era o essencial. desfocada. Não, e era o essencial. E era aquilo e Estou acabou. fazendo Não era em cozimento, excessos. Isso era aí, ali. exatamente. Entendeu? Então, isso traz muito desse período. Por quê? Porque a gente precisa ter iluminação para o que realmente a gente Isso vai aí. estar Exato. em função daquele serviço. Né? Isso aí. Agora, erros horríveis, assim, não façam. Iluminação em painel de TV. Ai, Né? iluminação verde no jardim. Vamos para uma Por ou polêmica? não por, já que a gente Aí, vem com polêmica. Daí é uma questão de gosto, né? O verde, agora Ai, tem meu também Deus, o eu âmbar. tenho problema o âmbar, com uma iluminação. âmbar. Esses Então, dias o eu colorido, o RGB é uma É. coisa muito séria. Ah, é muito E sério. mais, e a E gente é tem que tomar, polêmico. a gente brinca, mas a gente tem que tomar cuidado. Tem sabia? que. Tem que tomar cuidado por causa da sensibilidade daquele ser que, principalmente no corporativo, né, a Isso gente aí. faz muito essa questão de resorts e tal. Não, sabe? Isso aí. É legal, eu tenho que cuidar porque não é só Sim. o gosto do cliente. Agora, se o cliente gosta, perfeito, pode usar, é para ele, tá tudo bem também. Tudo com moderação. É, Não é? mas você pode utilizar, não é esse o problema. Só que tem que cuidar muito essas coisas. Esse não é um grande erro.
O pior erro é quando você não segue, né, o que muitos professores internacionais falam sempre, que aqui no Brasil pouco é pregado, e eu até trago nesse guia também, as camadas. O que eu devo observar? Camada por camada. Onde eu preciso começar a projetar? Entendeu? A primeira coisa eu penso num pendente. Você está pensando na primeira coisa, primeira Sim. camada, não é decoração. Aham. Entendeu? Ela é a última, é o elemento Ele é que a vai cerejinha fechar do com chave bolo, né? de ouro. Então, quais são os elementos? O que eu faço primeiro? Existe aí o índice de camadas, a filosofia, né, das camadas, que é muito importante também. Que legal, né? Muito bom. Gente, eu não sei vocês, mas eu amei a nossa conversa. Eu acho que a gente poderia ficar aqui, inclusive, horas e horas falando sobre iluminação. A hora que Muito. o papo Com é certeza. gostoso, ele flui. A gente tem assim, ó, falar de arquitetura, falar de iluminação, pra gente é um prazer, assim, absurdo. A gente Com gosta certeza. de cada vez verdade. estudar mais o Muito. cliente, estudar mais os espaços. E a conversa com você foi uma delícia. Obrigada. Obrigada a Obrigada vocês. Eu amei Obrigada, ter você obrigada. aqui E obrigada hoje. por te conhecer, né? Também não conhecia É ela. verdade. Muito feliz. Obrigada. Fiquei muito Obrigada feliz. mesmo. Chegamos mais no final do nosso Pod Elas hoje, falando então com a Áurea sobre iluminação. Isso aí. Deixa o teu contato, a tua rede social para o Isso pessoal te aí. seguir também. Legal, legal. Então, eu tô lá no Instagram, olha Sim. que bacana, né? Áurea Vendramin. E também tem o nosso contato por telefone, que é o 45 98409 5444. Isso aí, acompanhem a gente também nas redes sociais. E aguardamos vocês para vir conhecer a DIF, que tá um arraso. E tem muitos ambientes legais para você ver um pouquinho do que a Áurea falou por aqui, né? E fiquem ligadinhos que em breve nós vamos ter mais um Pod Elas, mas os assuntos são diversos, então a gente vai contando aos poucos aqui para vocês. E quem sabe, outra vez a gente chama ela para bater mais um papo por Isso aqui. aí, porque isso daqui é um poço de conhecimento. Obrigada. Sempre um prazer.